Então, eu vou encerrar com esse daqui. A estranha fórmula anticapitalista das animações. Outro dia, então, a gente vê estranhos. Tem uma certa essência Eu estranha sempre nisso gostei de daqui. fazer nesse Vamos canal ver. é falar sobre obras que marcaram de alguma forma a minha infância. Não é à toa que os últimos 3 vídeos que eu postei foram literalmente sobre isso. E também não é à toa que no ano passado eu talvez possa ter exagerado um pouco também. O lance Você metiu muito no pau nas é que quanto mais eu me animações. exponho a esses filmes e animações infantis dos anos 2000, mais eu vou tendo uma realização engraçada. A realização de que a maioria dessas obras sempre quis contar alguma coisa a mais. Era como se não bastasse fazer um filme Tropia é bom, engraçadinho véi. sobre galinhas. Havia uma necessidade de se criticar o autoritarismo e os regimes exploratórios. Não bastava fazer um filme bobo sobre formigas. Tinha de ser uma crítica à exploração por meio de uma elite parasita. Tinha de ser uma crítica à destruição ambiental pelo consumo e produção desenfreada. E às vezes Mas não é que tinha que ser, mas era muito bom o fato de ser. tinha de ser literalmente comunista. Sabe o que eu tô falando? Eu fui percebendo que, principalmente durante o final dos Pera, anos quê? 90 até a metade da década de 2010, esses tipos de animações extremamente políticas eram super comuns. O que, se você parar pra pensar, é bem estranho. Afinal, não eram produções independentes. Cada um daqueles filmes era produto de um investimento multimilionário, feito por uma empresa também multimilionária. E por que raios uma empresa dessas iria apoiar esse tipo de tema? Sacou? Só meio Nossa, verdade, né? esquisito. E foi então que eu tentei entender. Tentei entender o porquê tudo isso era feito para começo de conversa. E tentei entender o porquê tudo isso era permitido também. E assim, depois de alguns dias de pesquisa, eu acho que eu encontrei uma resposta. A resposta do porquê que as animações infantis de antigamente eram estranhamente anticapitalistas. Se você quer criar um app, Nós temos um mas não fato. faz ideia de como programar ou Se por os onde Smiling começar, Friends- conheça Eu vi o Smiling Friends e eu vi o vídeo do Tropia do Smiling Friends. Mas assim, não sei demais sobre Smiling Friends, não. Mas conheci. Vem cá que eu vou mostrar. Eu tô editando esse vídeo agora pra vocês e eu preciso ser sincero. A verdade é que editar pode ser um saco às vezes. Tem cenas que eu fiz pra esse vídeo que eu fiquei Filmora, um vídeo informativo, não vou usar, personalizar ele com obrigado. palavras, tu pode clicar em ferramenta que tô na Não. brincadeira olhando pra poder passar o inverno nessa. Sabe aquela fábula clássica da cigarra e da formiga? Onde a formiga passou todo o verão estocando comida e trabalhando pra poder passar o inverno confortável, enquanto a É cigarra literalmente isso a vida de ficou só inseto, né? vadiando e cantando em vez de trabalhar? E aí quando chega de fato o Basicamente. inverno, a cigarra percebe que não tinha nada pra comer enquanto a formiga estava totalmente preparada? E aí ela até tenta pedir alguma coisa, mas não funciona, porque a formiga humilha ela completamente, criando aquela moral pras crianças de que você precisa trabalhar pra conseguir suas coisas? Sabe Trabalho duro. essa história? Então, vida de inseto é tipo essa fábula. Só que você troca uma cigarra por um gafanhoto, e em vez do gafanhoto receber uma lição de moral, ele simplesmente pega toda a comida da formiga e escraviza elas também. Vida de inseto é um daqueles filmes que você nem precisa se esforçar tanto pra entender o que tá acontecendo. As formigas são a classe trabalhadora que muito produz e pouco recebe, enquanto os gafanhotos são a elite dominante que fica com praticamente tudo sem se esforçar quase nada. Exatamente igual aquele meme do cara enorme bebendo toda a água e deixando só umas gotas pro cara magrinho. É tipo isso. E o pior é que muitas vezes o pessoal fica com medo de agir, achando que um grande consegue vencer 100 A pequenos. verdade é que a o opressão medo. dos gafanhotos durante o filme não era exatamente algo natural. Eles não oprimiam as formigas porque eram criaturas superiores, e sim porque forçavam elas a ter medo, quase que um medo cultural. Eles faziam as formigas acreditarem que eram mais fracas, mesmo elas sendo milhões, enquanto eles eram só alguns. Tanto que em dado momento do filme, o próprio Flick, o protagonista, começa a questionar esse sistema torto. Sabe, as formigas trabalhavam mais, as formigas estavam em maior quantidade, as formigas não eram tão fracas quanto fazia parecer. Por que elas eram tão subjugadas? E assim, durante a metade final do filme, ele desnaturaliza essa realidade social da sua espécie. Ele aos poucos convence as formigas de que aquela realidade de opressão não precisava existir. E quando elas se unem, elas percebem que não tem mais medo. E sem o medo, os gafanhotos não tinham absolutamente nada sobre as formigas. E aí acontece o que você já E sabe. regaça Uma eles. porradaria generalizada de inseto. E se fosse contar na realidade, essas formigas debulhavam e transformavam em comida, tá? O robô só vê uma coisa à mente.
Você perdeu a chegada do bebê. Mas o divertido é fazer. Todos os robôs precisam de peças. Para o universo de robots, cada peça é como um organismo para o nosso corpo, ou seja, é essencial. A grande empresa que sempre fez a venda e distribuição dessas peças era Big Weld Industries, uma empresa comandada por um robô gigante, também chamado Big Weld, que tinha como lema a mensagem de que todos podem brilhar, independentemente da origem, classe ou condição. Ou seja, de uma forma simplificada, era uma empresa que trabalhava justamente nessa filosofia meritocrática, de que todo mundo precisa e deveria ter condição de comprar as próprias peças. Todo mundo precisava sobreviver. O problema é que isso não gerava lucro suficiente. Ou melhor, me corrigindo, gerava sim lucro suficiente, mas não o que podia ser gerado se fosse feito de uma forma um pouco mais predatória. E assim, por meio de um golpe com os acionistas, o Big Weld é deposto da sua própria empresa e completamente abandonado, deixando seu lugar para um dos seus trabalhadores antigos, um robô extremamente ganancioso chamado Ratchet. O grande vilão de Robots, então, se torna algo muito maior do que esse cara ou a mãe maluca dele. O filme deixa claro que o grande vilão dessa história, na real, é o próprio capitalismo predatório. Afinal, a gestão do Big Weld também era capitalista. Sempre tem algo novo, melhor, maior. Né? Ele vendia as peças. Mas quando o Ratchet chega no poder, o lema da Big Weld, que tinha toda aquela mensagem meritocrática muito bonita, logo muda para lucros via obsolescência programada. Ou seja, criar peças de qualidade duvidosa. A literal obsolescência programada é algo que tá assolando nossa terra. Você tem um telefone de última geração, ano que vem ele já não é. Você tem uma mesa, logo ela vai desestruturar, a umidade vai fazer ela quebrar. E ainda vender elas mais caro. A lâmpada vai queimar. Para que elas voltem a quebrar e assim força todos aqueles robôs a ficarem presos nesse ciclo consumista interminável. E aqueles robôs que não conseguem acompanhar esse consumo desenfreado eram descartados. Sabe quando você não consegue comprar remédios ou pagar um tratamento? Então, é mais ou menos isso. E é aqui que talvez a crítica de Robots fique tão óbvia, se já não é. O protagonista do filme, o Rodney, ele não derrota o Ratchet sozinho. Pelo contrário, ele usa de uma mobilização dos próprios robôs mais pobres para criar uma revolução. Ele derrota o Ratchet usando a revolução popular, trazendo assim o Big Weld de volta e redemocratizando o acesso a todas aquelas peças. Por Água Abaixo, nossa. Por Água Abaixo é um filme engraçado. Com certeza não é um filme que tem a melhor crítica dos estúdios Hardman, né? Fuga das Galinhas existe. Mas ele ainda assim tem uns pontos interessantes e eu não queria ser tão óbvio aqui. O protagonista desse filme, esse rato engomado chamado Rod, é aquele extremo estereótipo do rico herdeiro que nunca saiu da própria bolha. Ou melhor, da própria gaiola. E toda a sua jornada se concentra justamente nele se encontrando com a realidade do seu próprio povo. E assim criando um certo tipo de empatia e principalmente um senso de pertencimento. Afinal, apesar de não viver como um, ele ainda assim era um rato. E na real, além de nunca ter vivido como um, ele também nunca teve contato com nenhum deles. Até que ele fica sozinho em casa e enfim conhece o Sid, a representação física de tudo aquilo que ele sempre desprezou. Afinal, o Rod, ele sabia que o esgoto existia. Ele não era burro, mas ele via as coisas exatamente como um humano sempre viu. O esgoto era um lugar repugnante, um lugar puramente sujo, um lugar de pessoas inferiores. E descendo a força com o Sid, ele lentamente vai entendendo que não é bem assim. O esgoto realmente não é bonito, mas ele é real. Os ratos daquele lugar são unidos, eles trabalham, eles dirigem, eles vivem uma vida como qualquer outra. A única diferença é que nunca tiveram talvez o privilégio que o Rod tinha. Assim, se é que ficasse do pet de ser humano é algum tipo de privilégio, né? Ok. Olha, até que é, velho. Você vai ter comida, casa, água, vão limpar você, vão limpar suas coisas, vão te dar roupinha. Por comentários dos próprios criadores, Por Água Abaixo é muito inspirado nessa diferença entre a vida da classe mais pobre e a vida da elite, e como naturalmente há esse estranhamento dos dois lados, o que acaba criando um certo preconceito e, consequentemente, uma certa segregação. No início, o Rod claramente não gosta daquelas pessoas, assim como elas também não vão com a cara dele, mesmo todos sendo primordialmente a mesma coisa, são ratos.
E claro que assim como em Robôs e Vida de Inseto, aqui também tem toda aquela ideia de um grupo que subjuga outro grupo. E também como eles só conseguem vencer o mal se unindo como um só e não lutando sozinhos, assim criando uma espécie de revolução. Parece que eu tô só lendo o mesmo roteiro com personagens diferentes, mas é justamente... Pior que é mesmo, revolução. Isso. Por algum motivo, o pessoal daquela época era fissurado em criticar o sistema em que eles viviam. E por mais que eu tenha citado só 3 exemplos, eu podia ficar aqui por muitos minutos falando... É porque até hoje isso assola a gente, todo esse tipo desse contexto, a obsolescência, a conscientização de classe, a exploração desenfreada, todas essas atribuições, tipo, apesar de elas parecerem ter o mesmo roteiro, elas têm direcionamentos diferentes. A Vida de Inseto é explorador do trabalhador médio, o Robôs a obsolescência programada e Por Água Abaixo a conscientização de classe. Mesmo sendo a mesma ideia de fazer uma revolução, todos têm abordagens diferentes de problemas sociais que a gente enfrenta desenfreadamente. Tinha que ser combatido, mas parece que não foi o suficiente. Falando de como o cinema infanto-juvenil daquela época adorava esse tipo de história. Pô, em Monstros S.A., por exemplo, outro filme da Pixar, toda essa ideia também existia. Já parou pra pensar que a empresa que eles trabalhavam no filme literalmente lucrava com o sofrimento das outras pessoas? E que a solução pra tudo isso foi encontrar uma forma de produção mais humana, mais bondosa e mais ética, como a felicidade? Sacou? Tô falando, o pessoal dessa época não tava pra brincadeira, não. Eles descaradamente tinham um certo... Lenin! Foco narrativo. Caraca! Tá, ok. Vamos falar agora do elefante na sala. O Dumbo na sala. Afinal, que eles faziam tudo isso já era óbvio. Você provavelmente já sabia porque você já viu esses filmes em algum momento. Mas as perguntas principais aqui são: 1. Por que os roteiristas e diretores gostavam tanto de falar sobre isso? E 2. Por que os estúdios permitiam que essas histórias fossem contadas? E, principalmente, financiadas? Para responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender de onde vieram e quem eram esses diretores e esses roteiristas. E a verdade é que a maior parte dessas pessoas eram extremamente politizadas. Afinal, elas vinham de escolas de arte, faculdades de cinema e, por sua vez, eram muito influenciadas por movimentos culturais e sindicatos artísticos. E os espaços em que essas pessoas estavam e frequentavam ativamente criticavam e criticam até hoje as relações atuais de poder. Criticam o próprio sistema. Ou seja, essas histórias existiam porque as pessoas que as criavam viviam esse tipo de realidade. Viviam esse contexto extremamente crítico aos problemas que estavam rolando naquela época. E por falar desses, entre aspas, problemas, se a gente olhar um pouco para o cenário, principalmente norte-americano, do final dos anos 80 até o início do novo milênio, você vai reparar que muita coisa que acontecia nos filmes era só um reflexo da própria realidade. Ó, se a gente olhar para aquela época dos anos 80 até os anos 90, existia um grande avanço do neoliberalismo na terra do tio Sam, principalmente durante a famosa Era Reagan, comandada pelo Donald Reagan, o 40º presidente dos Estados Unidos. E uma política econômica que visava a privatização em massa e a diminuição do papel do Estado também era uma política que afetava a classe artística do país como um todo. E não só a classe artística, né? Afetava todo mundo que não era rico. Afinal, houveram cortes consideráveis em programas sociais, ou seja, educação pública, saúde, moradia e esse tipo de necessidade humana. Isso tudo afetava também os direitos trabalhistas que cada vez mais pioravam, e afetava, assim como enfraquecia, os próprios sindicatos. Tanto que filmes como Robots e Vida de Inseto nascem coincidentemente pouco tempo após esse período, criticando justamente a exploração trabalhista e a relação tóxica de produtividade e bem-estar social. Certo. A mesma coisa com a globalização dos anos 90 e o crescimento das multinacionais, assim como o crescimento massivo da produção e da distribuição de produtos ao redor do mundo, aumentando o consumo e, consequentemente, aumentando a poluição e as crises ambientais também. Tanto que, justamente nessa época, foram criadas várias conferências para alertar sobre esse problema. Fosse a Rio 92, a COP1 de Berlim, o Protocolo de Kyoto e etc. Essa urgência climática rapidamente... E nem tudo foi resolvido dessa forma. Virou notícia no mundo todo, e consequentemente também virou uma pauta artística. E assim acabaram nascendo filmes e obras que criticavam esse tipo de problema também.
Enfim, o que eu tô querendo dizer é que no final do dia, tudo se torna um espelho da nossa própria realidade. Tudo na arte é uma reimaginação do mundo real. Às vezes, o que muda é só o quão reimaginado ele é. Ninguém tira as coisas do completo nada. Se existe um descontentamento, ele naturalmente vai ser expressado em algum lugar. Porque é assim que o ser humano funciona. É assim que a gente sempre Principalmente funcionou. no meio artístico. O sofrimento é um combustível e tanto para o meio artístico. Agora, por que fazer Porque quanto mais sentimento você consegue colocar em algo, e normalmente o sentimento negativo é o mais intenso, é o mais poderoso, mais você vai sentir a realidade daquela coisa, mais o sentimento vai ser transmitido para os outros. esse tipo de crítica justamente em É aí animações que entra infantis? Então, é só porque é muito mais fácil falar de problemas sérios dentro de um mundo muito mais metafórico, porque assim soa mais digestivo pro grande público, e consequentemente, vamos ser sinceros, soa menos agressivo também. Falar sobre classes sociais, usando mais ratos suave. e esgotos era mais lúdico e leve, assim como utilizar a metáfora É igual o Gumball mesmo. O Gumball usa da leveza de ser um desenho completamente aleatório e esdrúxulo para poder falar de problemas sociais. de galinhas presas em galinheiros era definitivamente mais aceitável do que... Você sabe o que eu tô falando. As animações têm esse poder do fantástico, Pois de é, criar né, uma rapaz? mensagem muito Do que o menino de pijama listrado. forte, Sim. diluída em um universo lindo por si só. Aonde, se você quiser pegar e entender a crítica a fundo, você pode. Mas se você não quiser, você não precisa também. Acho que essa liberdade cria algo mais interessante, tanto pra quem faz quanto pra quem vê. Nem todo mundo quer levar seu filho pequeno pro cinema e sair com uma pedrada. Ao mesmo tempo que outras pessoas gostam disso. Gostam de sentir que assistiram algo que fizeram elas pensarem de alguma forma. Exatamente. É o que eu mais gosto em Prepare-se animações. para a emoção. Ragnarok Landver. É o meu caso. Eu gosto de animações que me façam refletir. Eu me interesso muito mais em situações onde eu posso refletir. A resposta do porquê os estúdios aceitam financiar tudo isso, na real, é bem mais anticlimática do que parece. Eles aceitam porque sabem que isso não vai mudar absolutamente nada. Assim, a crítica até existe, mas ela não ameaça o lucro. E ela não ameaça porque, normalmente, quando você vai olhar direito, a crítica é muito rasa. Até existe uma conexão com a nossa realidade, mas ao mesmo tempo há um distanciamento controlado. Você até pode representar um mundo onde uma grande empresa foi responsável pela destruição completa do planeta. Mas no fundo, Sim. fundo mesmo, nada disso importa. Porque a maldade dessa grande empresa nunca é muito explorada. Porque se fosse, pegaria muito mal. Convenhamos, se a Disney Sim. barra Pixar, ao fazer o Wall-E, realmente se importasse com todo esse lance do consumismo, não existiria um investimento milionário em produzir todo tipo de mercadoria utilizando a imagem do filme. Se a Illumination tivesse feito a adaptação de Lorax para os cinemas pensando ativamente em se tornar uma empresa pró-meio ambiente, ela também não teria fechado um contrato publicitário onde usa o personagem principal da história para vender carros. A verdade, no fundo, é que criticar o sistema de uma forma controlada dá muito dinheiro. Só isso. A crítica, então, se torna um produto. E vamos ser sinceros, né? Se for pra se posicionar sobre algum desses assuntos, se for pra falar sobre o grande elefante na sala, que seja numa animação bobinha pra crianças, que seja utilizando animais fabulescos, que seja transformando tudo num grande cenário lúdico. Porque assim o filme ainda dá muito dinheiro. A criança acaba super feliz. E os pais saem do cinema com aquela sensação de que viram um mundo melhor. Mesmo que no final do dia nada realmente vá mudar. Ou seja, dá pra dizer que todo mundo sai ganhando no final. Né? Não. Caraca, Por não. mais que hoje em dia não façam mais filmes que critiquem o sistema de uma forma tão absurdamente Senti aberta mal como agora. faziam lá nos anos 2000, também não dá pra dizer que esse tipo de crítica não existe mais. Pelo contrário, sempre tem uma pitadinha aqui ou ali que a gente não é bobo. Soul, por exemplo, é um filme lindo que critica justamente essa ideia tóxica de que o valor de um ser humano tá no que ele produz. O Joe, durante boa parte do filme, acredita fielmente que viver só vale a pena se ele realizar o seu grande propósito. Propósito esse que não é de fazer música, e sim de ser um músico profissional renomado. E no final ele entende que ele já tinha realizado o seu grande sonho, ou que pelo menos esse sonho já estava muito bem encaminhado. Ele não era um fracasso por não ser famoso. Tudo o que ele tinha que fazer era viver. Entendeu? A crítica sempre vai estar por aí. E no fundo, eu gosto desse filme. Por mais que tudo seja extremamente controlado e moldado pra nunca parecer, entre aspas, realista demais, eles têm o seu charme. E isso, por bem ou por mal, é inegável.
E assim, gostar ou não gostar dessas obras não é um problema. É como dizem, né? Não existe essa coisa de consumo ético. Então só se permita ser feliz. Se permita gostar do robô Só ingênuo, vive, se permita gostar, chipar um casal de refletir. ratos, se permita chorar com um bando de galinhas de massinha. Até porque no final das contas, esses filmes são muito divertidos. E essa é a mais pura verdade. O que eu posso fazer quanto a isso? Assistir. Enfim, obrigado por ter chegado até o final, de verdade mesmo. E não se esqueçam de descer aqui na descrição para conferir um dos melhores programas de edições disponíveis. Entra no link, baixa o Filmora e seja feliz. Vou pensar no teu caso, não gosto do Filmora, não. Enfim. O mais engraçado sobre a vida de inseto é que poucas coisas são mais assustadoras no mundo do que insetos numa colônia de formiga. Eu tava cavando na terra e desenterrei os bichinhos. Questão de minutos, eles estavam sendo desmembrados por formigas. Isso é realzíssimo. Nossa senhora. Porradaria generalizada de inseto. A definição de Hollow Knight. Fato. Mas enfim. Obrigado, Tropia, pelo seu vídeo. Mais uma vez, maravilhoso e bem pontual, bem crítico no que ele propõe.